Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Por favor, abra a tua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5. Carta que escreveu Tiago, capítulo de número 5. Nós iremos ler a partir do verso de número 10 até o verso de número 20. Aonde foram parar os relógios desta igreja? Eu sou um perigo sem relógio. Nem celular eu estou aqui. Tiago, capítulo 5, verso de número 10. A palavra de Deus, ela diz assim. Carta de Tiago 5:10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, ordem de prioridade. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação, porque Jesus também disse que o que passar disso tem procedência diabólica. Está alguém entre vós aflito? Ore. A oração é uma terapia. Está alguém contente? Cante louvores, como nós cantamos aqui nesta noite. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração, com graça, com poder, com autoridade, com revelação, com sabedoria, com misericórdia, com bondade, enfim, Senhor. Faz aquilo que somente Tu tens a capacidade de fazer. E me usa pela Tua misericórdia como instrumento da Tua graça e da Tua bênção, em nome de Jesus. Algumas décadas atrás, na minha concepção, um ótimo compositor colocou uma melodia e fez os arranjos na seguinte poesia: ó insensato destino, para quê? Tanta desilusão no meu viver. Eu quero apenas ser feliz, ao menos uma vez. Vou
fazer um corte aqui. Destino. Por que fazes assim? Tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver num mar de felicidade. Na minha concepção, deixo bem registrado aqui, que essa é uma das canções que mais me agradam do gênero que eu estou recitando aqui para vocês. Só que a poesia, ela transpira a alma de alguém profundamente frustrado, alguém que teve os seus sonhos, que teve os seus projetos, que teve as suas elaborações frustradas, ou seja, as coisas não aconteceram como ele havia pensado, imaginado, concebido no seu coração. Tiago escreve para uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, uma igreja dispersa, e ele começa a sua carta falando da realidade, da dor e da provação, da dificuldade, dos problemas gravíssimos que aquela igreja estava enfrentando. No capítulo 1, no verso 2, o Tiago ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Como assim, Tiago? Como assim tem um motivo de grande alegria passar por grandes provações? E ele explica no verso de número 12, porque aquele que é aprovado e passa no teste da aprovação, esse que é testado no fogo da aprovação, da dificuldade, da dor, da angústia, da amargura, da frustração, dos sonhos que não se concretizaram, das frustrações que se instalaram na sua alma, mas mesmo assim, esse ser, esse homem, essa mulher de Deus perseverou, insistiu, esse receberá o prêmio mais glorioso que um ser humano pode receber na sua vida. Porque o prêmio, a premiação mais gloriosa que um ser humano pode receber na sua vida, não é um troféu, não é uma medalha que nós recebemos quando participamos de uma maratona. E se vocês não sabem, tem um maratonista aqui na nossa igreja. Faz assim, maratonista. Ele ficou meio acanhado lá, mas ele está ali atrás, ó. Então, o maior prêmio que nós podemos receber na nossa vida não é uma medalha, não é um troféu, não é uma insígnia. O maior troféu é a coroa da justiça que nós receberemos da mão do próprio Senhor quando nós tivermos passado pelas nossas provações e nos encontrarmos para sempre com Ele nos céus. E o Tiago, então, ele diz isso. Irmãos, tenham por motivo de grande gozo e alegria vocês passarem por inúmeras, abro parênteses aqui por minha conta e risco, quero cometer uma heresia aqui. Tenham gozo, alegria, passarem por inúmeras provações, dificuldades, sofrimentos, frustrações, amarguras, decepções, sonhos que não se realizam, mas insistam, perseverem, porque vocês receberão a coroa da vida. Tiago está falando para uma igreja que as coisas não aconteceram exatamente como eles imaginavam. Porque quando nós nos convertemos, a gente vem para a igreja evangélica e o pastor, então, todo empolgado, todo entusiasmado, ele diz assim: olha, nós somos mais que vencedores, você é um vencedor. E a gente, então, fica muito empolgado com essas palavras de efeito, com essas palavras que mexem com o nosso emocional, que mexem com os nossos sentimentos. Só que muitas vezes falta explicar o outro lado da história. Porque nós somos, sim, mais que vencedores. Diante das provações, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, diante dos problemas, diante de frustrações e amarguras que nós enfrentamos. E o pastor muitas vezes não conta essa realidade.
Principalmente aqueles pastores que têm uma tendência de palestrar, de fazer uma palestra motivacional para mexer simplesmente com as emoções das pessoas. Mas eu louvo a Deus porque aqui nesse púlpito tem pregado homens e mulheres de Deus que mostram os dois lados da história. E a pergunta que se faz então é o seguinte: o que eu faço então quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria? O que eu faço então quando as coisas não saem como eu projetei, como eu concebi na minha imaginação? O que eu faço? Existem pelo menos 4 caminhos que nós podemos percorrer diante da frustração e da amargura. O primeiro caminho que eu posso percorrer é fugir da realidade. Como eu fujo da realidade? Eu fujo da realidade cheirando droga. A gente está vindo, a gente vê aí, eu trabalho com isso. Eu trabalho com homens que têm envolvimento com psicotrópicos, com maconha, com cocaína. Trabalho com casos de recuperação. E esses homens, muitos deles jovens, outros idosos, não conseguiram enfrentar a crueza da vida, a crueza da realidade da nossa existência, não souberam lidar com as frustrações na sua vida e então optaram por cheirar droga, por usar maconha, cocaína, êxtase e assim por diante. Como que eu fujo da realidade? Eu fujo da realidade me empanturrando de comida. A gente tem visto pessoas que não sabem lidar com as frustrações, com as dificuldades, e a saída, o escape delas é se empanturrar de comida, até ganhar 250, 300 quilos mortais. Quem assiste essa série aqui? Eu sei que você assiste, irmão. Confessa o seu pecado. Em nome de Jesus. Como que eu fujo da realidade? Com futilidade. Eu fujo da realidade assistindo novela, porque na novela o homem, o marido perfeito está lá, a esposa perfeita está lá, o filho perfeito está lá. Eu fujo da realidade assim. Poderia aqui listar uma série de fatores que nos fazem fugir da realidade. Mas eu também posso percorrer um outro caminho. Qual é esse caminho? O caminho da revolta. Eu amarro umas bombas na minha cintura, visto um paletó, vou aonde estão inúmeras pessoas reunidas e eu então detono aqueles explosivos e mato um monte de gente junto comigo. Por quê? Porque eu não aceito o capitalismo selvagem ocidental da América do Norte. Como eu sou um frustrado, como eu sou um amargurado com o Trump, eu explodo tudo. Eu fujo da realidade, sabe de que jeito? Eu pego 3 aviões, eu miro ele em 2 torres e outro no Pentágono e eu dou vazão à minha frustração, à minha revolta, à minha amargura de alma, porque eu não aceito o capitalismo selvagem da América do Norte. Sabe como eu me revolto? Eu coloco uma arma na cintura e eu assalto, porque como disse uma filósofa, para não dizer outra coisa, tem uma lógica no assalto. Então eu me revolto contra a sociedade e eu assalto, porque afinal de contas eu faço parte do proletariado. Afinal de contas eu faço parte da camada menos assistida pelo governo dessa sociedade. Então eu me revolto. É assim que eu me revolto. Ou eu me revolto também, sabe de que forma? Fazendo uma insurgência. Vamos tomar o poder à base da arma, à base da revolução, à base da revolta. Nós iremos tomar o poder. Mas sabe como eu também? Qual outro caminho que eu posso percorrer? É o caminho do resignado. O resignado é aquele camarada que ele cruza os braços e ele diz assim para ele mesmo: o Brasil sempre foi assim, o Brasil nunca vai mudar e eu não vou fazer nada, eu não quero nem saber, eu nem voto. Porque, afinal de contas, esse país não tem jeito. E o resignado é aquele que sofre de braços cruzados e ele não move uma palha para mudar a situação aonde ele está inserido, envolvido. Esse é o resignado.
Ele quer que o mundo caia sobre sobre a cabeça dele, não. Ele quer que o mundo caia sobre a cabeça dos outros, porque ele está com os braços cruzados. Esse é o resignado. Ele não está nem aí. Pode estar chovendo canivete, caindo na cabeça dele. Ele quer mais é que o mundo se acabe, porque ele não quer lutar. Ele não quer se esforçar. Ele não quer dar a parte ou a contribuição dele para que as coisas mudem. Esse é o resignado, que já deixou de lutar, que desistiu de perseverar, que desistiu de buscar uma solução em Deus, que desistiu de buscar uma melhoria ou então um ambiente mais propício, até mesmo para si e para a sua família. Ele jogou a toalha, pendurou a chuteira, fechou a porta da sua existência. Ele desistiu de tudo. Ele não vive. Ele se arrasta na vida. Esse é o resignado. Mas tem um quarto caminho que eu posso percorrer. E eu espero que esse quarto caminho, não somente eu, mas todos nós que estamos aqui nesta noite, venhamos percorrer ele. Que caminho é esse? O caminho onde eu cresço e amadureço, aonde eu enfrento as provações, as dificuldades e as amarguras, e eu passo por essas provações, glorificando ao meu Deus, sabendo que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, mas eu continuo lutando, porque eu creio que eu estou dentro de um propósito de Deus. Qual o caminho que você vai escolher? Diante da frustração e da amargura. Você vai se revoltar? Você vai se resignar? Você vai fugir da realidade? Ou você vai optar por lutar, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você desejaria? Porque se você lutar, você vai estar não somente preparando o ambiente e o caminho para a sua vida, mas você vai estar deixando um legado para a próxima geração. E eu quero deixar um legado para a próxima geração. Eu tenho 3 netos e eu não admito que as coisas continuem do jeito que está. Eu não admito que as coisas continuem se arrastando, porque o Brasil é desse jeito, a nação é desse jeito, a cidade é desse jeito, a igreja é desse jeito. Não, a gente tem que lutar, gente. Porque o Tiago, ele diz para uma igreja que estava enfrentando provações duríssimas. Para uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja onde as coisas não estavam saindo como eles imaginavam. E o Tiago, ele diz assim: tenham gozo quando vocês passarem por provações, porque vocês receberão, depois de passarem pelas provações, a coroa. E o Tiago, então, ele traz alguns princípios para nos prevenir contra as frustrações e as amarguras. E é sobre isso, sobre esse tema, como se prevenir ou como lidar contra as provações, frustrações e amarguras que nós enfrentamos na nossa vida. Eu quero trabalhar aqui com a lógica do pensamento do Tiago. O Tiago traz alguns princípios que, se nós aplicarmos à nossa vida, nós saberemos enfrentar as dificuldades. Nós saberemos enfrentar as frustrações. Nós saberemos lidar com as amarguras, porque a amargura faz parte da nossa existência. E o primeiro princípio que eu aprendo com Tiago é que eu não tenho que ter como objetivo de vida o sucesso, mas um propósito de vida. Eu repito, não tenha como objetivo de vida o sucesso, mas tenha como objetivo de vida um propósito, um ideal, algo pelo qual você lute, algo pelo qual queime a sua alma e que seja impossível você pendurar as chuteiras, jogar a toalha, desistir, voltar atrás, retroceder, porque o autor aos Hebreus disse que Deus não se compraz, não tem alegria, não tem prazer naquele que retrocede, mas o Senhor se alegra naquele que insiste, naquele que persevera, naquele que luta, naquele que cresce, naquele que amadurece, naquele que sabe que tem uma coroa esperada para ele.
Aonde Tiago diz isso? Tiago diz isso no verso 10 e no verso 11, quando ele diz assim: irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Isso é muito interessante. Porque se fosse hoje, se fosse um pregador ou um palestrante motivacional, ele iria dizer assim para você nessa noite: olha, tome como exemplo a fortuna e o sucesso do Silvio Santos. Tome como exemplo o sucesso e a fortuna do Bill Gates. Tome como exemplo para a sua vida, para que você seja um sucesso na vida, a fortuna e o sucesso do Elon Musk. Tome como exemplo para a sua vida as sandices do Pablo Marçal, que afinal de contas ele é um pregador motivacional. Mas não, o Tiago ele vai na contramão. Porque a lógica do reino não é a lógica desse mundo. A lógica do reino, ela é uma contracultura e ela vai na contramão do pensamento dos palestrantes motivacionais. Porque o Tiago ele diz assim: irmãos, tomem como exemplo os profetas. Porque os profetas, eles sofreram, mas só que tem o seguinte, ele continua dizendo: eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições, provações, dificuldades, sofrimentos, frustrações, amarguras. Esses são os bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque a palavra bem-aventurado significa bem-sucedido. Aí Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer assim: bem-sucedido, bem-aventurado é aquele que chora, aquele que sofre injustiça. Só que nós não gostamos disso. Porque muitas vezes nós assimilamos a cultura deste século e nos esquecemos da cultura do reino que vai na contramão. E Tiago diz: não, olhem para o exemplo dos profetas. Coloquem o pensamento de vocês na postura dos profetas que falaram em nome do Senhor, mas olhem para o sofrimento deles. Apesar do sofrimento, eles tiveram sucesso. Sabe por quê? Porque quem quer ser bem-sucedido se torna um frustrado. Repito, quem quer ser bem-sucedido se torna um frustrado. Mas quem tem uma causa, um ideal para defender, esse é bem-aventurado. Eu explico com 2 exemplos. Primeiro, o das pessoas que têm uma causa, um ideal, uma luta para defender. E eu cito como exemplo aqui uma personagem que a maioria de vocês conhecem, Martin Luther King. Vocês acham que Martin Luther King estava preocupado em fazer sucesso? Vocês acham que Nelson Mandela estava preocupado em sair na capa do New York Times, na folha principal do New York Times? Vocês acham que Martin Luther King queria sair na revista Caras? Olha, eu vou marchar pelo sul das ruas dos Estados Unidos e eu vou chamar os repórteres, vou chamar os fotógrafos, as luzes estarão sobre mim e no dia seguinte todo mundo vai estar falando ao meu respeito. Vocês acham que eles estavam preocupados com esse tipo de coisa? Vocês acham que eles estavam realmente preocupados em ser bem-sucedido conforme a cultura deste século? Eles não estavam. Eles tinham uma causa para defender. Eles tinham um ideal para defender. Eles tinham algo na alma deles que pulsava mais forte do que o sucesso efêmero, fugaz, pueril que nós experimentamos nessa vida, porque o sucesso é pueril. O Mandela ficou preso quase 3 décadas, teve suas falhas, mas ele lutou contra o apartheid. O Martin Luther King, que disse, I have a dream, ele disse, eu tenho um sonho. Que sonho é esse? Ser um mega empresário. O meu sonho é ser um cara bem sucedido.
O meu sonho é ter vários likes na rede social? Não. I have a dream. Eu tenho um sonho, o sonho de que todos sejam iguais, de que não haja diferença entre preto, branco, amarelo e vermelho, porque todos são criaturas de Deus, todos carregam em si a imagem do Criador, e isso tem que ser uma realidade na minha nação. E o Martin Luther King, então, ele luta por isso. Isso consome a alma de Martin Luther King. Nelson Mandela luta pelo fim do apartheid na África, porque aquilo consumia a alma desses homens. Eles não estavam preocupados com sucesso. Eles estavam preocupados com o ideal de vida. Porque quando nós buscamos o sucesso, no outro dia o sucesso evapora, vira nada. O sucesso nunca vai preencher. O ser bem-sucedido, ser rico, ser próspero, eu não estou dizendo que é errado, não é nada disso. Mas tudo isso não preenche a alma, não faz sentido existencial para nós. Tudo isso vira pó do domingo para a segunda. Porque quanta gente tem sucesso, faz sucesso no domingo, e na segunda está jogado numa cama, depressivo. Mas eu cito um outro exemplo. Dos que buscam o sucesso a qualquer preço. Estava vendo uma matéria algum tempo atrás de Júlio César. Júlio César foi o mais bem-sucedido imperador do Império Romano. O Júlio César, nós poderíamos dizer que Júlio César era o influencer da sua época. Hoje existem, né? Os influencers digitais. E também, como disse alguém, existem os idiotas que seguem esses influencers que não tem nada na cabeça. Mas o Júlio César, ele tinha tanta influência que as pessoas que queriam se chamar também César. Por exemplo, colocavam Augusto César, Tibério César, sei lá, Manuel César, Carlos César. Todo mundo queria ser César, por quê? Porque César era bem sucedido. César era o general do exército, e ele tinha estratégias fenomenais, ele tinha no seu currículo inúmeras vitórias, e todo mundo queria ser César. Júlio César era tão influente que os imperadores alemães queriam o título de César. A palavra Kaiser não é somente o nome de cerveja não, tá? A palavra Kaiser é derivada de César no alemão e quer dizer César. Kaiser, os imperadores alemães usavam esse título porque eles se inspiravam em Júlio César, que tinha muito sucesso. Os imperadores russos olhavam para o currículo de Júlio César e diziam assim, eu quero me chamar César também. E foram aí que nasceram os czares russos. Ou seja, czar, César. Só faltou um E no meio do C e do Z. Os czares russos queriam se chamar César. Porque era um influente, era um influencer, era bem sucedido, tinha sucesso, inúmeras vitórias, general do exército, o imperador mais adorado do Império Romano, Júlio César. E o Júlio César era tão importante, tão influente, que ele teve um mês em homenagem a ele. Você sabia disso? Julho é de Júlio César. O mês de julho que nós temos no nosso calendário é de Júlio César. E aí então Augusto, o César, ele queria também um mês para homenagear. Colocaram o quê? Quem me diz? Agosto. Por quê? Porque o Augusto César não queria perder para o Júlio César. E o Augusto César, ele olhou para o mês dele e ele viu que tinha só 30 dias. Sabe o que o Augusto César fez? Ele foi lá em fevereiro, roubou um dia e colocou no mês de agosto, porque ele não queria perder para o Júlio César. Por isso o nosso calendário é essa bagunça hoje. O mês de fevereiro é essa bagunça hoje.
Porque o Augusto César, que admirava o Júlio César, ele não queria perder para o Júlio César. Mas sabe qual é o problema? Que o Júlio César, ele era um frustrado. O Júlio César, apesar de todo o sucesso que ele tinha, de todas as vitórias que ele tinha alcançado, o Júlio César, ele era um frustrado, porque ele queria ser, sabe quem? Alexandre o Grande. Ele não estava satisfeito com as vitórias. Ele não estava satisfeito com a adoração que prestavam aos imperadores romanos. Não, ele não estava satisfeito. Ele queria mais. Ele queria ser Alexandre o Grande. E sabe qual é o problema? Que o Alexandre o Grande também era um frustrado. Sabe quem o Alexandre o Grande queria ser? Ele queria ser o Hércules. E sabe aonde está o problema? Que o Hércules não existia, irmão. O Hércules é um personagem da mitologia. Ou seja, um frustrado se espelhando em outro frustrado. Um que achava que o outro tinha sucesso, se espelhando no outro que tinha um vazio imenso dentro de si. E é por isso que eu estou dizendo para você: não tenha como objetivo de vida o sucesso. Não queira ser bem-sucedido ministerialmente. Não queira ser bem-sucedido, sei lá em que área da sua vida. Tenha como ideal de vida uma causa para defender. Se você é um profissional, tenha uma causa para defender. Se você é um pregador do evangelho, não queira ver a sua igreja cheia, tenha um ideal para defender. Se você faz sei lá o quê, tenha uma causa para defender. Porque se você tem uma causa, a sua alma queima. E quando a sua alma queima, você é pleno, porque essa causa faz queimar a sua alma. E se essa causa é a causa do reino de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele enche a sua alma de gozo, poder e alegria, porque é isso que nós recebemos da presença do Espírito Santo de Deus. Porque quem quer se espelhar no sucesso do outro, se torna um frustrado. Se tornam frustrados. E o Tiago diz assim: bem-aventurados, bem-sucedidos, prósperos foram os profetas que sofreram e lutaram por um ideal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem tudo é como nós gostaríamos que fosse. Se dependesse de mim, não existiriam crianças doentes, porque é muito triste ver uma criança doente. Se dependesse de mim, crianças não passariam fome. Aliás, ninguém passaria fome. Se dependesse de mim. A guerra entre Rússia e Ucrânia já haveria cessado. Aliás, ela nem haveria acontecido. A guerra entre Hamas e Israel nem haveria acontecido. Se dependesse de mim, a minha mãe não teria falecido com 57 anos, nova, depois de 10 anos de hemodiálise, de fazer hemodiálise. Se dependesse de mim, o meu irmão não morreria com 30 anos, logo após terminar o seu curso de Direito. Se dependesse de mim, o meu pai, que viu o sofrimento da minha mãe, que viu o sofrimento do meu irmão, a morte do meu irmão, não morreria com 71 anos de idade, depois de 5 meses de descobrir um câncer agressivo demais e ter presenciado a morte do filho. Se dependesse de mim, os pais não enterrariam os filhos, e sim os filhos enterrariam os pais. Se dependesse de mim, a África seria o país mais bem-sucedido de todos os continentes do planeta Terra, mas nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Nem tudo sai como nós projetamos, nem tudo sai como nós idealizamos, nem tudo sai como nós concebemos. E o que eu faço então? Eu vou viver frustrado? Eu vou viver amargurado? Eu vou viver buscando sucesso a qualquer preço? Não.
eu cresço, eu amadureço, eu persevero, eu insisto, porque ainda, como eu disse aqui algumas semanas ou meses atrás, eu não me lembro, é a vida, é bonita e é bonita, porque a vida, ela é dom de Deus. A vida é dom de Deus. E nós precisamos cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. Ela é bonita, é bonita e é bonita. Porque ela é dom de Deus. O que eu faço? Fujo da realidade? Me revolto, me resigno, ou cresço e amadureço? E o Tiago então diz, bem-aventurados os profetas, eles sofreram, mas sofreram por um ideal, por uma causa, eles foram bem-sucedidos. Jeremias pregou durante 40 anos e não se vê na Bíblia nenhum convertido de Jeremias, a não ser o escrivão dele. Só tinha um escrivão lá que anotava as coisas de Jeremias. Pregava para um pessoal de coração duro, rebelde. Aos olhos da cultura desse século, aos olhos dos likes, dos joinhas, o Jeremias seria um frustrado. O Jeremias seria um derrotado. Mas aos olhos de Deus, Jeremias era um homem que cumpriu o seu chamado fielmente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não queira se espelhar no sucesso do Pablo Marçal, do Elon Musk, do Silvio Santos, do Bill Gates, não. Se espelha, sabe em quem? No teu pai e na tua mãe. Sabe quem é bem-aventurado para mim? Bem-aventurado para mim é o meu pai, que trabalhava no período da manhã na CPFL, à tarde ele fazia pinturas residenciais e aos finais de semana ele assava churrasquinho para os outros comerem. Bem-aventurado é o meu pai, porque ele queria dar uma vida digna para sua família, ele queria dar o sustento para sua família. Bem-aventurado é o meu pai, o meu herói é o meu pai. Sabe quem é bem-aventurado para mim? Bem-aventurada para mim é minha mãe, que arrastava eu e o meu irmão com um carrinho de Yakult pelas ruas da cidade, sobe e desce. E vendia ainda suas coisas extras. Sabe por quê? Porque ela queria dar as melhores roupas, ou uma roupa digna para os seus filhos. Ela queria dar algo de bom para o seu filho. Ela queria dar brinquedos bons para os seus filhos. A minha mãe é a minha heroína, ela que foi bem-sucedida, ela que foi bem-aventurada. Sabe quem é bem-aventurado, meu irmão? Bem-aventurado é você, homem, que está aqui nesta noite e acorda de manhã, toda segunda-feira, para buscar o sustento da tua família, e chega à noite cansado no teu lar, e ainda tem tempo para tua esposa, tem tempo para o teu filho, tem tempo para a tua família. Você é bem-aventurado, você é bem-sucedido, você é alguém digno de que seja espelho para os outros. Sabe quem é bem-aventurado para mim nesta noite? É você, mulher, que está aqui e acorda todas as manhãs, ou acorda de madrugada para dar remédio para o teu filho, para orar pelo teu filho, para cuidar da tua família. Você é bem-aventurado. Sabe quem é bem-aventurado, bem-sucedido para mim? Somos nós que estamos aqui nesta noite adorando ao Rei dos Reis, porque a nossa pátria não está aqui nesta terra, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos bem-aventurados porque aguardamos novos céus e nova terra, aonde a injustiça não reinará mais. Nós somos bem-aventurados. Quer se espelhar em alguém? Se espelhe no seu pai, na sua mãe, na sua família. Daqueles em que os holofotes não estão sobre eles, mas que são aqueles que dedicam a sua vida para que a sua vida
seja melhor. Mas o Tiago ainda traz alguns conselhos. Segundo conselho, ou princípio que, na lógica do pensamento de Tiago, eu meditando, enumerei aqui, é que nós não devemos tentar fazer Deus cúmplice e nem avalista das nossas escolhas e decisões. Eu repito, não tente fazer Deus avalista nem cúmplice das suas escolhas e decisões. E quando ou aonde o Tiago ele diz isso? No verso de número 12. O Tiago ele diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, ordem de prioridade. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Eu tenho certeza que você já pecou como eu pequei. Sabe quando nós queremos dar autoridade naquilo que nós falamos? Nós dizíamos, porque hoje, afinal de contas, somos novas criaturas em Cristo Jesus, amém? Amém? Ficaram em dúvida. Mas lá atrás, a velha criatura, quando queria dar ênfase, ou queria dar autoridade naquilo que estava falando, dizia assim: olha, eu juro pela minha mãe Mortinha da Silva. Eu juro pela minha mãe Mortinha que está no céu. Eu juro por Deus que isso é verdade. É ou não é? Fala sério, irmão. Você, quando era criança, tu falava isso. Confessa teu pecado. Porque quando a gente confessa o pecado, a gente encontra a cura. Sabe o que acontece quando nós queremos nos livrar da crise de consciência por projetos frustrados, por escolhas mal feitas, por sociedades impensadas, por negociações mal avaliadas? Sabe o que a gente faz? Deus me revelou. Deus me disse. O Senhor apareceu em sonhos para mim. O Senhor levantou o profeta que veio sapateando, rodopiando, dando carbalhota, falando em línguas estranhas e esquisitas. O Senhor me falou. Ah, era isso que eu precisava. Sabe por quê? Porque nós não queremos assumir o BO das nossas escolhas e decisões. E sabe o que a gente faz? A gente joga a batata quente no colo de Deus. Deus me falou. Eu juro por Deus. Eu juro pela minha mãe, Mortinha da Silva. E então nós transferimos, fazemos uma transferência de responsabilidade, porque afinal de contas, se der errado, o problema é de Deus. Se não der certo a escolha que eu fiz, ou a decisão que eu tomei, o problema está com Deus, não está comigo, porque eu só obedeci a Deus. Se der errado, eu transfiro a culpa do erro para minha esposa, porque afinal de contas, ela também não cooperou. Eu transfiro para o meu marido, porque afinal de contas, o cara é um cabeça dura. E a gente vai nessa brincadeira de transferência. E a gente vai nessa brincadeira de não assumir a responsabilidade dos nossos BO. E o Tiago, ele diz assim: olha, não jurem. Porque o vosso falar, as suas escolhas, as suas decisões, tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso, disse Jesus, procede do capeta, procede do diabo, procede do chifrudo, procede do capa vermelha, procede do cramunhão. Agora é por minha conta, tá? Vou dar um exemplo para você. O cara, ele se apaixona pelos lindos olhos verdes da menina. Vamos fazer o contrário. A menina se apaixona pelos lindos olhos verdes do indivíduo. E então ela começa a orar. E aquele desejo vai crescendo no coração dela, porque afinal de contas o indivíduo tem olhos verdes. E ela continua orando, e faz campanha, e jejua. E o pastor já sacou que aquele carinha dos olhos verdes não é para a menina.
E o pastor fala, eu sei não, hein? Mas o desejo já está fermentando no coração. E um certo dia, depois de inúmeros avisos, depois de inúmeras instruções, o pastor foi contra, a mãe foi contra, o pai foi contra, o tio e a tia foi contra, o irmão foi contra, o planeta foi contra. Mas os lindos olhos verdes dele, Senhor, chega um determinado dia que a indivídua sonha e o nosso inconsciente é um perigo. O nosso inconsciente, ele alimenta aquilo que já está no nosso coração, na nossa alma, nos nossos sentimentos. E então um dia, dormindo, nós pensamos assim, Deus falou comigo, eu vou casar. E a menina vai e casa com o cara. Primeiro mês, é aquele romantismo, tudo legal, tudo beleza. Segundo mês, primeiro ano, segundo ano. Terceiro ano, a menina chega com o olho roxo na casa dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Os lindos olhos verdes de hoje, eles podem se tornar uma piscina numa favela amanhã. Nada contra a favela, só uma ilustração. Porque os lindos olhos verdes hoje pode se tornar um problema para você amanhã, porque você não ouviu a voz da razão, você ouviu a voz do sentimento. E o Tiago diz assim, pelo amor de Deus, avalie as suas escolhas, avalie as suas decisões, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não coloque Deus nesse rolo que você inventou. Não coloque Deus em ninguém, nessa coisa medonha que você deixou entrar no seu coração, não. Assuma o seu BO, que é outro exemplo. Sociedades que não deveriam ser feitas. A Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas. E comunhão tem o templo do Espírito Santo com o templo de Belial, do cão. Que comunhão, e quando nós dizemos com o ímpio, a comunhão do crente com o ímpio, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem ímpio dentro da igreja, viu? Que canta louvor, que prega, tem ímpio dentro da igreja, que desenvolve tarefa dentro da igreja. O ímpio aqui não é o cara que tem um título de evangélico batista, o cristão, porque tem muito ímpio dentro da igreja. E tem muita gente de caráter lá fora. E você achou que fazendo uma sociedade, ou com o cara lá fora, ou com o cara aqui dentro, que você pensou que era de Deus, mas não é um ímpio dentro da igreja ou fora da igreja, ia dar certo. E hoje você colhe as consequências dessa sociedade. Mas Deus revelou. Deus levantou o profeta. Deus falou ao meu coração. O Senhor falou comigo através, sei lá do quê. E aí a gente quebra a cara, porque foi feita na emoção. E a Bíblia diz assim, enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas. A Bíblia ainda diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, guarda os teus sentimentos, guarda os teus arrepios, guarda os teus calafrios que sobem da planta dos pés à ponta do último fio da sua cabeça. Guarda essa coisa, age com a razão, age com a cabeça, age segundo a palavra de Deus diz. Quer outro exemplo? Compras mal feitas. Uma vez, irmão, eu vou contar para você uma atrapalhada que eu fiz. Eu tinha um carro que era o carro top na época. Todo mundo queria. Ou uma Caravan 6 cilindros rebaixada, ou então um Diplomata 6 cilindros rebaixado. E eu tive a minha. Impecável. Aonde chegava era sucesso. Toda filmada. Nada para fazer na Caravan. Só que aí surgiu outro carro, que também era top na época. Santana, 2.0, motor AP,
Você cutucava o acelerador, o bicho deslizava a roda assim, ó, cantava pneu, dá para dar cavalo de pau. Legal. Moleque, recente de carta. E eu então coloquei na minha cabeça, eu quero esse carro, vou comprar esse carro é meu, e propus negócio com o cara. Só que eu vou te dizer uma coisa, irmão. Troquei a minha Caravana impecável no Santana. Primeira semana, fundi o motor do Santana. Daí pouco tempo, bati o carro, deu PT no carro. Sabe por quê? Porque fiz as coisas na base da emoção. Irmãos, tome muito cuidado. Assuma a responsabilidade das suas escolhas. Sabe por quê? Porque senão você vai se frustrar com a vida. Você vai se frustrar com Deus, você vai se frustrar com as pessoas. Não, 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 nada disso. Assuma os BOs que você arruma. Assuma os BOs, os rolos que você inventa. Não coloque na conta de Deus o casamento que deu errado. Não coloque na conta de Deus a escolha e a decisão que você fez. Não coloque na conta das pessoas algo que é da sua competência, avaliar, ponderar e fazer a decisão e a escolha certa. Não. Assuma, porque senão você vai ser um revoltado, você vai ser um frustrado, ou então você vai ser um resignado, ou então você vai fugir da realidade. Assuma. Assuma aquilo que você fez de errado. Porque quando você assume aquilo que você fez de errado, você se liberta de você mesmo. Porque sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema não é o irmão do lado. O nosso maior problema não é o marido, a mulher, o filho problemático. O nosso maior problema não é o diabo. O nosso maior problema somos nós mesmos, que armamos laços aos nossos próprios pés. O nosso maior problema, ele não deve ser terceirizado, ele deve ser na primeira pessoa, no singular. O maior problema sou eu que não avalio, faço más escolhas e quero colocar na conta de Deus e na conta dos outros. Aí eu vou ser um frustrado, amargurado, decepcionado com Deus, com a vida e com todo mundo, e comigo mesmo. Mas quando eu assumo e digo assim, Deus, eu errei. Ah, meu irmão. Quando eu coloco o meu erro diante de Deus e falo, Deus, pequei, como Davi fez. Senhor, pequei contra ti. Ah, meu irmão, pode ter a certeza que o bálsamo do Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua alma e você vai experimentar a cura e a restauração do Senhor em nome de Jesus. Para encerrar, eu tinha muito mais, mas eu vou falar mais esse ainda. Qual é o terceiro princípio que Tiago nos ensina? Para se prevenir, se precaver contra a frustração e a amargura. 3. Não romantize a vida, mas repense os seus conceitos de felicidade. Aonde Tiago diz isso? No verso 13 e 14. Está aflito alguém entre vós? Ore. Antes de ir para o terapeuta, para o psicanalista, psicólogo, psiquiatra, o coach, ore. Ore até para que Deus prepare para você o psicanalista, psicólogo, psiquiatra, coach, gente de Deus. Ore, porque a oração é uma terapia para a alma. Está alguém entre vós aflito, angustiado, frustrado, amargurado? Ore, porque a oração é terapia. A oração é relacionamento com o céu. A oração nos transporta em uma outra dimensão em que as soluções terrenas acabam e as soluções divinas, elas entram em ação. Então, ore, porque quando eu oro, o divino vem no humano. Quando eu oro, o divino, ele sobrepuja a minha frustração, a minha amargura, aquilo que é humano dentro de mim. E o Espírito Santo, então, transforma o fel de amargura em presença, alegria e poder da sua presença dentro de mim. Ore. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores.
Coisa linda cantar louvor com esse pessoal aqui da Batista, é ou não é? Fala sério. É muito bom, irmãos. Canta louvor. Está triste, está frustrado, está amargurado. Canta um louvor. Ou canta uma música que faz bem para a sua alma e que não fere a tua fé, que não fere os teus princípios. Canta uma música que não é da igreja também, que faz bem para a tua alma. Por quê? Porque diz o ditado, quem canta os seus males espanta. É verdade, é bíblico. É plágio bíblico esse ditado. Plágio bíblico. Quem canta seus males espanta, é plágio bíblico. Quem adora ao Senhor é liberto. Canta uma música que faz bem para a tua alma. Canta, a vida é bonita, é bonita, é bonita. Canta sei lá o que não fere a teus princípios de fé, porque não é pecado cantar música que não é da igreja não, viu? Vou abrir um parênteses aqui. Não é pecado cantar música que não é da igreja. Não é pecado. Se a letra da música não fere a tua fé, não fere os teus princípios de fé e a tua santidade, cante, faz bem. Eu gosto de muitas músicas que não são da igreja. E músicas que muitas vezes são mais espirituais e evangélicas do que algumas que estão aí no mercado gospel. Fala sério, meu irmão. Canta. Está alguém entre vós contente? Pega a varoa e dança. Dança, sei lá, forró, sei lá o que você quer dançar com a varoa. Pega a tua nega, pega a tua branquela aí, ou pega teu branquelo, pega o teu nego aí, e dança, meu irmão e minha irmã, dança, porque dançar faz bem. O Davi, ele dançava na presença do Senhor, porque dançar faz bem para a alma. Vou contar um segredo meu aqui. Vou contar um segredo meu, vocês... Só para a torcida do Corinthians depois, tá? Quando eu conheci a Márcia, senta que lá vem história. Coisa linda. Menina dançava pra caramba, rapaz. Rapaz, era um pé de valsa daqueles. E eu não queria perder pra menina. Eu dançava muito. E os meus amigos, irmãos, muito amigos, olhando eu dançando, olhando a minha desenvoltura de dançarino, me apelidaram de Robocop. De tão flexível que eu era para dançar. E a gente saía, dançava, porque dançar faz bem, dançar é muito bom. Cantar música faz bem para a alma. Então, está alguém entre vós contente? Cante louvores, dance. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos a falsa ideia que nós só seremos felizes e bem-sucedidos quando nós eliminarmos todos os problemas da nossa vida. Repito, nós temos a falsa ideia que nós seremos bem-sucedidos quando nós eliminarmos todos os problemas da nossa vida. Isso é um grande equívoco, sabe por quê? Porque quando todos os problemas nossos não existirem mais, nós já teremos vestido o paletó de madeira 7 palmos abaixo da terra, porque aí não tem mais problema. Aliás, né, para alguns. Depende para onde o camarada vai. Nós temos a falsa ideia de que eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, preciso resolver o problema com o filho, com o marido, com a esposa, o problema no emprego, o problema na igreja, o problema no ministério, o problema sei lá onde, o problema do carro, o pneu da bicicleta que furou. Quando eu resolver tudo isso, aí, Jesus, consegui. Aleluia, vitória, alcancei. Calma, filho, que daqui a pouco vai fundir o motor de um carro. Deus me livre e guarde disso. Na outra esquina o problema está te esperando para te dar uma rasteira.
É um equívoco isso. Sabe o que o Tiago está querendo dizer para a gente? Respeite as fases da vida. Respeite. Está contente? Está numa fase boa? Canta louvor, dança, celebra, vibra. Está triste, chora, derrama sua alma diante de Deus. Porque não adianta, meu irmão, ficar naquele joguinho da negação. Ah, eu não estou triste, não estou triste, não estou triste. Está amarrado, está amarrado, está amarrado em nome de Jesus. Tristeza eu te amarro em nome de Jesus. Eu tenho uma pessoa da minha família que é assim. Está amarrado, bate o pé ainda. Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Ela fala assim, repetidamente. Não, meu irmão. Viva o seu luto. Porque no seu luto você cresce, você amadurece. O Espírito Santo trata com a tua alma. Respeite as fases da vida. Está triste? Chora. Chora mesmo. Porque chorar lava a alma, como diz o ditado popular. Respeita as fases da vida. Está alegre? Celebra. Deixa eu contar um negócio aqui para encerrar. Tinha mais dois para falar ainda, mas vou falar só mais esse. Na Copa de 2002. Você conhece a Copa de 2002. Estávamos lá na Krupp, tudo bem. E jogo da seleção brasileira é religião, é ou não é? Agora já não é mais, né? Depois daquele 7-0, virou lambreco o negócio. Mas jogo da seleção brasileira era religião, era missa para o torcedor, era culto gospel. Tinha que parar, porque se não parasse o cara não ia no trabalho. O cara faltava, pegava atestado, mas tinha que assistir o jogo da seleção brasileira. Seleção zona, hein? A de 82 para mim foi a melhor de todas. Você já era nascido? Não era nascido? Perdeu, hein? A melhor de todas. O Luciano era, né, Luciano? Melhor de todas. Aí 2002. Grupo. Horário de jogo. Todo mundo para. E tinha uns camaradas que já era mais esperto, parava meia hora antes. Era para parar 10. Os caras paravam meia. Meia hora. Mineiro também parava meia hora, né, Mineiro? Almir. Almir parava 1 hora antes. Quem mais é da Krupp aqui? Eu parava também. Pastor Carlos trabalhou lá também. Não sei se trabalhou na época da Copa. Meia hora antes. Todo mundo parava, 10 minutos. E tinha uns irmãos lá que era muito espiritual. Sabe aqueles caras ungidão? Sabe aqueles irmãos que você encontrava, o cara já vinha falando língua estranha com você. E os irmãos, então, na hora do jogo, eles olhavam para mim assim. Já conhecia. E aí? Você vai assistir o jogo ou vai vir para a nossa reunião de oração? Ah, irmão, dá licença. Ah, eu quero celebrar, eu quero ver o jogo, eu quero ver os gols do Ronaldinho Gaúcho, eu quero ver o gol do Ronaldo Fenômeno, eu quero ver os caras jogando. E os irmãos, então, olhavam com aquela cara de fariseu para mim, pecador, seu herege. E na hora que Ronaldinho faz os 2 gols da vitória da seleção, é penta. E o Galvão Bueno começa a gritar, é penta, é penta, é penta. Eu subo na mesa e começo a gritar, é penta, é penta, é penta. E foi aquela confusão, e gente com trombeta, gente com corneta, e foi aquela abraçação, porque, meu irmão, respeita as frases da vida. Quando é para celebrar, pula no banco, pula na cadeira, sai correndo no corredor, porque a vida é bonita, é bonita, é bonita, ela é dom de Deus. Celebre. Respeite as fases da vida. Não romantize a vida, mas repense os seus conceitos de felicidade. Eu encerro aqui, eu teria mais 2 tópicos, mas deixa por aqui mesmo. Assentados mesmo, eu vou fazer uma oração breve. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra que é poderosa, Senhor, para mudar o nosso coração, mudar o nosso ser, transformar a nossa vida.
Senhor, se existe alguém aqui nesta noite frustrado, amargurado, porque as coisas não aconteceram conforme essa pessoa pensou, Senhor, que o teu Espírito visite ele, ela agora, e tire, Senhor, toda amargura, toda frustração. Ensina, Senhor, os meus irmãos, ensina a mim a lidar com as decepções, com as frustrações, porque eu mesmo já caí por causa de frustrações e decepções, Senhor, em nome de Jesus. Sustenta o teu filho, a tua filha que está aqui nesta noite, Senhor, que o teu Espírito Santo renove a fé, renove as forças, renova o ânimo, renove a coragem existencial, que o teu Espírito, Senhor, faça uma obra que aos olhos humanos é invisível, mas que só o Senhor e essa pessoa sabe. Que essa pessoa saia daqui hoje, Senhor, renovada pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu Espírito, curada, liberta e abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, ótima semana, fica com Deus.